precioso, tudo bem com vocês? Que o Pai te abençoe grandemente, que a unção dele venha sobre a sua vida. Esse vídeo tem uma resposta de Deus muito forte para a sua vida, que vai mudar drasticamente seu ano de 2019, sobre o que Deus poderá fazer através da sua vida e pela tua vida depois que esse conhecimento te abraçar e nunca mais largar a sua consciência, fazendo você viver coisas grandes. Então, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, e com certeza nós vamos viver algo grande. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, antes da gente ir para o quadro e iniciar tudo. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a minha bicicleta, tá? Essa bicicleta aqui era onde eu tava pedalando, tava fazendo as coisas, eu ia para a academia e ia resolver as coisas através dessa bicicleta aqui. Chegou um ponto que eu falei assim: Deus, eu quero uma moto. Eu quero ter uma moto. E eu fui com essa bicicleta para a praia, tá? E eu coloquei ela ali e, como eu sempre faço, eu entrei para dentro do mar e fui orar. E por incrível que pareça, eu coloquei em prática alguns códigos que o Pai havia me ensinado sobre fazer os reinos da terra trabalharem ao meu favor. Você tem que entender que existem 4 reinos na terra: água, ar, terra e fogo. E Deus tinha dado para Adão o poder de sujeitar todos esses reinos. A gente fala um pouco disso em uma aula nossa aqui da Escola Segredos, que é 4 níveis de batismo, se eu não me engano. A gente fala um pouco disso. Pois bem, algumas chaves que eu quero ensinar para vocês hoje, que eu ainda não havia dito, porém vai te ajudar muito. E eu tava ali com aquela bicicleta, eu olhei para ela e virei para o mar e disse assim: Deus, daqui a um pouco tempo, essa bicicleta irá se transformar em uma moto, e não vai ser qualquer moto, vai ser a moto que eu sonho. Naquele dia eu tinha cerca de R$60 na minha conta do banco e não tinha condição nenhuma de comprar uma moto ou de coisas desse tipo. Depois que eu entrei no mar e apliquei algumas chaves, alguns códigos, eu voltei com a realidade dentro de mim, que aquela bicicleta se converteria, ela se transformaria, ela se materializaria em uma moto, a moto que eu sonhei, a moto que eu recebi ali no mar, onde o Pai me deu através de um elemento físico. Pois bem, e aqui está a minha moto, uma Hornet 600 cilindradas, uma moto que eu sempre sonhei, tá? E tá aqui, vou mostrar ela para vocês direitinho, ó. E eu deixei ela do jeito que eu quis, eu pintei, eu mexi. Eu já tive uma moto dessa antes, porém foi mais coisas ruins para mim do que coisas boas, e debaixo de uma estrutura certa, agora tá sendo mais coisa boa do que coisa ruim. O que eu quero te falar com isso? Naquele dia eu havia recebido esse veículo, que é um veículo um pouco mais caro, mas é o veículo que o Pai quis para mim. Eu recebi aquele dia. E foi um processo de tempo só para ela vir nas minhas mãos e se materializar. Eu quero ensinar para vocês alguns códigos que Jesus pôs em prática e vai abrir a sua mente, e você vai conseguir viver coisas grandes depois dessa aula. Se inscreva, compartilha e bora pro vídeo. Olá, povo precioso, como eu havia dito, eu quero ensinar para vocês aqui alguns códigos que vai fazer as bênçãos de Deus serem materializadas na sua vida. E o exemplo não é necessariamente eu, embora tenha acontecido comigo, embora isso seja uma realidade na minha vida, mas eu quero usar o exemplo do nosso padrão de comportamento, que é a pessoa bendita, maravilhosa de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Cristo, tá? Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela, por favor, em Mateus 17. Eu quero ler um texto por vocês muito conhecido, porém muito pouco entendido, ainda mais no conceito atual da coisa e pela distorção do evangelho da prosperidade, de todos os textos que tratam coisas desse tipo. Então nós vamos trazer uma realidade de provisão, vamos trazer uma realidade de materialização financeira na sua vida através do mundo espiritual. Ou seja, porém nós precisamos colocar como um ponto base aqui qual que é o propósito disso tudo. E durante a aula eu vou falar também o propósito de tudo isso e qual que é a condição de coração de quem vive algo parecido, tá? Não é simplesmente o bel prazer de todo mundo que quer e deseja ter coisas e simplesmente aplicar esses códigos e as coisas vão acontecer, tá? Então vamos lá. No texto que nós vamos ler, nós vamos falar um pouco sobre quando Jesus
ele é questionado se ele pagaria os impostos, o censo do templo, que era um censo anual, era um imposto, segundo o Êxodo 30, verso 13, era um imposto do arrolamento, ou seja, as pessoas que estavam cadastradas como pessoas que eram participantes da religião judaica e do templo, elas anualmente tinham que pagar um imposto, ou seja, Deus estipulou um valor que era o valor de 2 dracmas para cada pessoa anualmente. Isso era uma taxa que se pagava, uma cobrança que se era feita, tá bom? Para as pessoas elas poderem participar do templo, era algo como se fosse uma manutenção. Se você tem aí na sua mente já essa imagem distorcida que cobrança não é algo de Deus, você vai ver Deus cobrando aqui, usando a lei, tá? Para cobrar pessoas. E você vai ver inúmeros exemplos que Jesus citou através de parábolas, aonde ele fala que o pai é como um pai de família, um homem que é um negociador, ele arrenda coisas e ele depois envia o seu filho para cobrar. A cobrança é algo natural no reino espiritual. Nós temos uma visão um pouco quanto distorcida, aquela dai e ser-vos-á dado, aquela de graça recebestes, de graça dai. Porém, nós pegamos esse tipo de texto e isolamos ele. Está falando que os pregadores podem cobrar, para a mensagem não pode ser cobrada, mas o que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui com uma mente um pouco mais racional e não tão neopentecostal ou radicalizada ou fanática, é que existe uma infraestrutura que ela depende de um valor financeiro para ela continuar de pé. E é mais do que justo, é o humano que isso seja arcado de forma voluntária, com muito amor e assim subconsequentemente. Então, nós estamos aqui diante desse cenário. Você vai ver também essa cobrança do arrolamento no livro de 2 Reis, capítulo 12, verso 4. Você também vai ver isso daí lá. Pois bem, Jesus, Pedro, Tiago e João estão em um momento particular, no texto anterior, quando eles sobem para o Monte da Transfiguração, e eles estão à parte com Jesus. Jesus, ele ao mesmo tempo que ele é inclusivo, ele também é exclusivo, ou seja, ao mesmo tempo que ele, em algumas situações, ele inclui todos, em algumas situações ele exclui alguns e inclui poucos. Exatamente porque tem certas experiências que somente poucas pessoas podem testemunhar e somente poucas pessoas podem ver. Então eles sobem para o Monte da Transfiguração. Especialistas e doutores e teólogos têm uma analogia de pensamento que pode ter sido o Monte Tabor, que é um formato de um quipá, um monte muito lindo, um monte muito alto, um dos montes mais altos da região ali de Israel. Porém, ele sobe com Pedro, Tiago e João. E nesse momento, quando eles estão em cima, Jesus ele se afasta um pouco para orar e ele se transfigura. Ou seja, ele atinge um nível de conexão com Deus tão intenso, tão profundo, que acontece ali o que nós chamamos de prodígio. Prodígio é exatamente quando uma característica do mundo vindouro acontece aqui agora no mundo real, no mundo presente. O Olam Rabá, ou seja, o mundo por vir, é atraído, ou seja, aquilo que nós só iríamos viver no céu, agora nós podemos viver aqui na terra. Jesus se transfigura, ou seja, a sua forma corpórea é alterada em corpo de glória, exatamente pelo nível de conexão e pelo nível de relacionamento que ele tinha com Deus, ele tinha a condição. Nós temos algumas aulas no discipulado profético sobre teofania, e numa dessas aulas eu falo que o mundo espiritual ele pode se materializar, e o erro do homem no Éden fez com que ele, mesmo sendo espiritual, ele se enclausurou, se prendeu na condição material, mas não quer dizer que ele não possa voltar para a sua essência de corpo espiritual. Jesus fez isso várias vezes, inclusive depois de ressuscitado, quando ele atravessou parede, inclusive antes de ter ressuscitado, quando ele andou por cima das águas, quando ele ficou invisível diante de uma multidão de pessoas que estavam querendo matar ele, e ele passou por todos sem nem ninguém perceber.
Isso é um tipo de coisa que nós chamamos de prodígio, é um tipo de coisa que está sendo restaurada nos nossos dias com o entendimento certo, com a revelação certa, com o propósito certo. Então, aperte o cinto aí. Talvez você está pensando, você não ia falar sobre vida financeira, porém você precisa entender que a vida financeira ela é um fruto, produto da sua vida espiritual e da sua consciência, do seu entendimento, tá? E por causa disso, dessa infraestrutura de Mateus 6,33, que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus, você precisa entender o que aconteceu antes de Jesus pedir para Pedro ele pescar um peixe e acontecer aquela maravilha toda. Então eles estavam num monte, eles estavam debaixo de um nível de espiritualidade muito forte, tá? Ali acontece uma aparição de Moshe e Eliarro, Moisés e Elias, os representantes tanto da lei, tanto dos profetas, e Pedro vendo aquilo dali, Pedro toma a palavra e diz, é bom que nós fiquemos aqui. Nós vamos construir tendas para vocês. E nessa mesma hora uma nuvem oculta eles e uma voz sai de dentro da nuvem dando testemunho sobre Jesus. Ou seja, obrigado Jesus por essa unção, obrigado, eu estou sentindo ele aqui agora muito forte, obrigado. Pedro tomou uma iniciativa de manutenção. Ele disse, eu estou vivendo essa experiência, mas eu não quero parar de vivê-la. Eu quero fazer com que ela permaneça, é bom que nós fiquemos aqui. A intenção de coração de Pedro foi ótima, foi maravilhosa. Quando a voz fala, eles ficam com medo, eles caem no chão. E quando eles caem no chão, Jesus chega perto deles, eles ainda com os olhos fechados e diz, ei gente, não tem mais, não tenham medo. Você já viu aquele vídeo, aquele clipe do Michael Jackson, Thriller, que quando ele vira um zumbi, ele está indo para pegar a moça e a moça fecha o olho e quando ele toca, ele fala assim, hey, e ele já está normal. Quando Jesus pega em Pedro, Tiago e João, quando ele fala para eles, gente, não temas, quando eles abrem o olho, Jesus já está na sua forma física normal e já não tem Moisés, já não tem Elias, já não tem fumaça, já não tem mais nada. Isso quer dizer uma coisa, o medo, ele irá cessar a sua experiência espiritual. Ou seja, a partir do momento que o medo entra em qualquer experiência, por mais profunda que você esteja tendo, seja em viagem fora do corpo, seja debaixo da unção, seja com a voz de Deus, seja com revelações bíblicas, seja com transcendência, quando o medo entra, aquilo corta. Ou seja, na verdade, o medo e a culpa, como eu já disse isso antes, afastam mais o homem de Deus do que o próprio pecado. Quando eles ficam com medo, Jesus toca neles e diz, gente, não tem mais. Quem na verdade cessou aquela experiência não foi Deus, foi o medo deles. Pois bem, medo é uma infraestrutura das trevas do diabo que Deus quer arrancar do seu coração para que você aprenda a confiar em Deus verdadeiramente, tá, filho? Ok, então Pedro ficou muito marcado aqui nisso daqui, pela atitude dele de manutenção. Todos os homens de Deus que querem dar manutenção a coisas profundas, a avivamentos específicos, não só querem usufruir, mas querem dar manutenção deles, esses homens ficam marcados no mundo espiritual. Passaram-se alguns dias, Jesus chega para Cafarnaum, que é perto de Betsaida, uma cidade litorânea, ou seja, perto das águas. E ali agora está na época daquela taxa ser pagada, aquele censo, aquele imposto do templo ser pago. E vão questionar Pedro, o seu mestre não paga os impostos do templo? E Pedro diz, paga. E Pedro volta, vai para a casa onde Jesus está, ok? Porque até então aquela função seria a de Judas, o Iscariotes. Que ele era aquele que administrava as questões econômicas do grupo, porque, para você que não sabe, Jesus recebia ofertas todos os dias, todas as suas reuniões, todas as suas conferências, todos os seus sermões, a cultura da época era honra, porque aquele homem, de fato, ele tinha a unção, a sabedoria para ser transpassado, e ele merecia ser honrado por causa disso diariamente. Então, havia uma arrecadação financeira preciosa. Porém, quem era o tesoureiro era Judas. Porém, Pedro aqui está sendo questionado por uma função que não é sua. E ele responde algo, como Pedro foi sempre muito desbocado, às vezes ele dava com os pés pelas mãos, ele costumava dar muito bom dia a cavalo, ele responde sem perguntar, ele disse, paga. E quando Pedro volta e vai para casa,
Jesus se antecipa. Quando Pedro abre a porta e Pedro vai falar, então Jesus estão cobrando, Jesus antecipa-se a Pedro para que ele não fale. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. É o que o reino espiritual irá fazer com você diante de uma cobrança. Ou seja, você está diante de uma dívida. Você está diante de um problema financeiro, econômico. Você precisa pagar uma taxa, ou seja, uma necessidade. Ok? Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui, obrigado querido Jesus, é essa daqui. Há uma necessidade. Ok? Necessidade. Necessidade, há uma cobrança. Por causa da necessidade, há uma cobrança. Ok. E você está nesse cenário aqui. Pedro teria que pagar 2 dracmas. Então vou colocar aqui Pedro. Ele teria que pagar 2 dracmas. Porém eles estão questionando se Jesus paga. E agora ele está diante de uma realidade assim, eu tenho que pagar algo. E eu agora não tenho o recurso financeiro para isso. Eu quero te perguntar se você já passou por uma situação assim. E baseado no contexto que Pedro viveu, lembre-se, ele está marcado pela atitude de coração dele. Ele está marcado porque ele é um homem que vive o relacionamento. Ele é um dos 3 próximos de Jesus, ok? Ele está testemunhando coisas que são particulares. Ele é um homem de revelação. Ele foi aquele que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou isso. Ou seja, a proximidade de Pedro faz ele ficar marcado. Então, não adianta você estar diante de uma necessidade, sendo que você não tem um histórico de relacionamento, tá, filho? Eu estou falando para homens de relacionamento, para homens de propósito. Agora, você está aqui nessa situação. Pedro tem que pagar 2 dracmas, ok? Ele faz a primeira coisa, ele recorre a Jesus. Ele dá uma resposta. Ele diz, paga. A provisão não aconteceu propriamente quando Jesus disse para ele ir lá no mar e buscar e pescar um peixe. A provisão aconteceu quando Pedro dá uma resposta. Ele diz, paga. Pedro não sabia se ele pagava, não sabia se tinha recurso ou não, mas ele profetizou. Ou seja, a boca dele trouxe a realidade da provisão no mundo espiritual. Ok? Ele respondeu, ou seja, o que Jesus está querendo te ensinar? Dê uma resposta às cobranças que são feitas. Dê uma resposta positiva. Dê uma resposta profética, positiva, às situações que estão lhe cercando. Às questões, às dívidas, aos problemas que estão lhe cercando. Use a sua boca, use a entonação profética da realidade que você construiu no seu relacionamento e afirme algo no mundo espiritual. Diga, eu vou pagar. Diga, eu tenho. Diga, eu posso. Ok? Então Pedro traz a realidade. Ele paga. Ele vai recorrer a Jesus. Ele vai recorrer a Jesus exatamente para expor para Jesus o problema. Porém, Jesus não vai permitir Pedro falar. Jesus vai falar antes. E Jesus irá fazer uma pergunta. Então, às vezes você vai aqui para Jesus. Aqui está ele, Jesus. Ok? Você sai dessa situação aqui e você recorre a Jesus. E você recorre a Jesus com o propósito errado. Qual que é o propósito errado? Propósito errado. O propósito errado é relatar o problema. Esse é o propósito errado. Jesus não quer necessariamente que você relate o problema. Ouça só. E Pedro vem até aqui e Jesus se antecipa. Jesus fala primeiro. Então aprenda mais uma chave da provisão. Jesus fala primeiro. Em primeiro lugar.
a voz de Deus expressando primeiramente. Quando eu falo primeiramente, eu estou usando uma base de toda provisão. Vocês lembram que na aula passada que eu falei sobre os códigos numéricos de 2020, eu falei um pouco sobre o termo primeiro. Quando Jesus fala em primeiro lugar, essa questão da primogenitura, da prioridade, está sempre vinculada com 2 vezes mais, com porção dobrada. Ou seja, tudo aquilo que você prioriza, você terá 2 vezes mais. Isso daqui é regra. Ou seja, o primeiro filho recebe 2 vezes mais da herança do pai. Ele tem porção dobrada. Então, a prioridade, ou seja, a priorização. O que é a priorização? É saber contar o tempo da forma certa. É a boa administração do tempo, do cronos. A chave da prosperidade, a chave da riqueza, a chave da provisão está exatamente nisso daí. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está gastando ele com o quê? Você está fazendo o quê? E assim subconsequentemente. Então isso daqui é uma coisa que vocês precisam pegar o mais rápido possível. Você está gastando tempo com aquilo que não é pão, aquilo que não vai dar fruto, não vai dar resultado. E você gasta o seu tempo com isso exatamente pelo medo de gastar o seu tempo ou investir o seu tempo no reino. Porque você pensa que o reino de Deus vai te deixar com as mãos abanando. E aqui Pedro vai em primeiro lugar recorrer a Jesus. E Jesus vai falar primeiro que ele. E Jesus vai fazer uma pergunta. Ou seja, uma pergunta. Então nesse cenário aqui que você está nessa situação de dívida, de necessidade, de cobrança, você vai recorrer a Jesus e Jesus não quer que você fale, Jesus quer que você ouça ele te fazer uma pergunta. E a pergunta que Jesus fez foi exatamente essa daqui, olha. Eu quero ler para vocês, Mateus 17, verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? E disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? Jesus está perguntando, antes que Pedro fale, de quem cobram os reis da terra os tributos ou censo? Dos seus filhos ou dos seus alheios? Ou seja, Jesus está fazendo uma pergunta. Os reis cobram imposto dos seus filhos ou daqueles que não são filhos? E Pedro vai responder, dos alheios, ou seja, daqueles que não são filhos. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Então Jesus diz, então quer dizer que os filhos não precisam pagar imposto. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe, mais uma vez o termo primeiro, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui tem muitas chaves, muitos segredos escondidos aqui. Essa aula vai ser uma aula mais rápida, é somente para deixar uma palavra de sabedoria, de resposta de Deus para a sua vida. A primeira coisa, você chega diante de Jesus, ele vai te perguntar algo. Por que Jesus vai te perguntar algo? Porque o bom mestre não é aquele que dá as boas respostas. O bom mestre é aquele que faz as boas perguntas. E fazer boas perguntas é estimular o pensamento. Ou seja, antes da provisão vir, ele vai te fazer pensar. Porque quando você pensa, você extrai a provisão de dentro de você mesmo. Porque tudo que você necessita do lado de fora, Deus já está colocando do lado de dentro. Ele só precisa que você mergulhe dentro do seu próprio interior para descobrir isso, cara. Então Jesus vai fazer perguntas. Então perguntas estão vinculadas com recursos. Ouça só, perguntas estão vinculadas com a realidade de provisão que você vai viver. Então, dependendo da sua resposta a essas perguntas, ou você terá bênção, ou você terá maldição, ou você terá fartura, ou você terá escassez, ou você terá vida, ou você terá morte, ou você terá guerra, ou você terá paz. Lembre-se que Deus fez uma pergunta a Davi, e Deus disse para Davi através do profeta Natã, um
homem tinha 1000 ovelhas e o outro não tinha nada, só tinha uma. E esse que tinha 1000, ele foi lá e tirou a única uma que esse homem tinha. O que nós devemos fazer? E além disso, matou o homem. O que nós devemos fazer com esse homem? Uma pergunta. Sempre que o reino espiritual te fazer pensar, ele vai colocar uma interrogação na sua própria mente. Ele vai colocar uma interrogação na sua mente. Ok? Você tome muito cuidado com as respostas. Porque as respostas que você der são o julgamento, são o carimbo sobre a sua própria vida. Ou seja, Jesus disse, aquilo que sai da boca do homem, ou seja, o homem será julgado não por mim, mas pelas suas próprias palavras. E Davi disse assim para Natan, nós devemos matar esse homem. E Natan disse, esse homem é você. Então a sua resposta será para a tua vida. Ou seja, se Davi tivesse dito, nós temos que ter misericórdia desse homem, a misericórdia de Deus viria sobre eles. Mas como ele disse, matar, o juízo de Deus veio sobre ele, porque quem decide como o mundo espiritual te trata é você mesmo. Então Jesus está fazendo perguntas para Pedro, exatamente para que Pedro fale, professe, entenda a revelação de quem ele é e de quem o mundo espiritual é. Então está uma dúvida, uma pergunta, e você está se questionando, você está confuso, e Deus está falando, a sua provisão está vinculada com as respostas que você descobrir. Aleluia! Só que nesse momento nós temos o frágil erro de não pensar, porque quando tudo que nós vemos é a nossa necessidade, o nosso cérebro para de pensar, para de raciocinar. Então você precisa ativar o conhecimento dentro de você, porque o conhecimento dentro de você que Jesus está querendo ativar através das perguntas é aquilo que vai ser a chave da provisão para a sua vida, através das suas respostas. Aleluia! Então, Pedro responde, ei, os reis cobram dos que não são filhos. Então Jesus disse, logo os filhos estão livres. Ou seja, esse censo do imposto do templo é para quem não é filho de Deus. A realidade de ser filho de Deus anula essa cobrança de nós. Mas para que não os escandalizemos, Jesus disse, vai. Ou seja, pergunta, resposta. Esse daqui é o ciclo, tá? Necessidade, tá? Cobrança, a dívida de Pedro, a resposta, para quem ele vai recorrer, quem vai falar primeiro. Por que Jesus fala primeiro? Porque a provisão não está em relatar os seus problemas. A provisão não está em falar da sua necessidade. A provisão está em ouvir as soluções. Pegou? Então, a solução é o que você deve ouvir. Então, Jesus está ensinando para Pedro. Você nunca vai ter nada na vida relatando os problemas, mas você vai ter tudo na vida se você ouvir as soluções. Ou seja, fale menos e ouça mais. Diga glória a Deus. Ok. Agora ele tem a resposta. E depois dele ter a resposta, ele tem uma direção, uma clareza. Vai ao mar. Eu quero ler isso daqui para vocês, verso 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. O que quer dizer o mar? O mar são as águas. O que Jesus disse para o mar? O mar são as águas. Qual que é o símbolo do mar na Bíblia? Mar, um dos símbolos são as nações. Os reinos. Um dos símbolos do mar são as nações, os reinos. Em Apocalipse diz isso. Então, ouça só, tudo que você precisa está no mar.
as nações irão lhe proporcionar. Então vá às nações. Porém, o sentido que eu quero te trazer isso daqui, essa revelação, é exatamente essa. Que existem 4 elementos. E eu não vou poder entrar muito a fundo nisso daqui. E esses 4 elementos, cada um deles te conecta com uma realidade de Deus. Ok? Então eu já falei sobre o ponto de descarga emocional que acontece no contato do homem com a água. Porque 70% do nosso organismo é água. Ok? 70% do seu cérebro é água. Ou seja, há uma conexão da sua alma que tem esses 4 ciclos, que é o fruto e produto desse resultado de 4 ciclos, que são os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Ou seja, você conectando a sua psique, a sua mente, a sua alma, em um dos elementos que a representa, há uma descarga emocional para a revelação. E você vai ver que, como sempre, as provisões, as respostas estão vinculadas com revelações. Então, os homens de revelação, os homens que tiverem as respostas certas para as perguntas certas, eles vão ter provisão. Então, o que vai definir nesses dias os homens que vão reinar e os homens que vão ser governados, os homens que vão mandar e que serão mandados, os homens que vão viver uma vida acima da média e outros que não vão, são exatamente qual nível de consciência, qual nível de revelação que esse homem vive. Ok? Então, o mar, ele traz uma mensagem de conexão com Deus. Você lembra que quando Deus vai formar o homem, aquele boneco de barro, ele usa 2 elementos de baixo, água e terra. Faz o barro e depois 2 elementos de cima, ar e fogo. E faz a alma, a Neshama, com essas 4 junções andando em equilíbrio dentro do homem. Então você vai ver que muitos profetas tiveram revelações no mar, como por exemplo Ezequiel, que estava à beira do rio Tigre, como Daniel à beira do rio Quebar, se eu não me engano, ou vice-versa, como Yohanan na ilha de Patmos, perto do mar. Ele teve muitas revelações, tanto é que o jardim do Éden era regado por águas. As águas trazem uma conexão muito profunda com Deus. Eu tive uma experiência com isso e tenho até hoje. Tem como você falar um pouco mais sobre o que eu falo, o que eu faço? Para eu falar aqui a público fica um pouco complicado, porque parece ser muito misticismo. Mas o Pai me deu alguns códigos exatamente para desmistificar algumas coisas dessas e extrair dos elementos, porque tudo aquilo que existe é extraído de um dos 4 elementos. Tudo aquilo que você toca, seja uma casa, seja um carro, seja um bem, tudo aquilo, a base daquilo são os 4 elementos. E quando eu cheguei de bicicleta, falei: Deus, eu não quero mais ficar andando só de bicicleta, não. Eu quero ter uma moto, quero ter a moto tal. Eu entrei dentro das águas e extrair aquilo que era meu, baseado na minha conexão, da minha psique, da minha mente subconsciente, inconsciente, com aquela realidade daquele reino. Eu extraí para dentro de mim. E quando eu voltei para a minha bicicleta, eu já não conseguia ver como uma bicicleta, eu já via como uma moto, que se materializou em questão de pouco tempo depois, sem um tostão no bolso. E é sobre isso que eu quero lhe ensinar no curso que eu estou montando, que é o curso sobre essa questão financeira, sobre essas revelações da provisão. São as equações, os algoritmos da riqueza na sua vida. Porém, não é sobre isso que nós vamos falar agora propriamente dito, tá? Ok. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui no reino espiritual. Uma dracma, ela tem um peso de 3,4 gramas. Uma pessoa deveria pagar 2 dracmas, ok? Uma pessoa teria que pagar 2 dracmas. Então, 2 dracmas é um peso de
6,8 gramas. Ok? Uma pessoa, 6,8 gramas. Prestem atenção que cada número aqui tem um significado, tá bom, gente? Ok, obrigado, Jesus. Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero mostrar para vocês. A palavra dracma tem essa origem aqui em grego, que é essa palavra aqui. Essa palavra aqui quer dizer drato. Drato quer dizer segurar. Ok? Drato. Segurar. Ok. E Jesus fala para Pedro, vai às águas. Vai ao mar. E ele diz mais, lança o anzol, ou seja, você não vai trabalhar com rede, é uma questão específica, é individual. Ou seja, você vai ter, é algo que tem um foco específico. Então, a provisão de Deus está sempre vinculado a não a dar tiro para todo lado. Tem a ver com algo específico, com foco. O que é o foco? O foco é exatamente você desfocar as coisas irrelevantes e focar nas coisas relevantes. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você não está conseguindo achar essa moeda porque você não tem foco, porque você não tem objetivo, você não tem um alvo, você não tem uma meta. Então, é impossível você jogando rede, você achar isso daqui. É impossível. Então, isso daqui é para quem tem foco. Então, quem tem foco, ele trabalha de forma específica, então ele mexe com anzol. E tira o primeiro peixe, ou seja, a primícia, ou seja, a prioridade, ou seja, aquilo que vem em primeiro lugar. Então tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Sobre esse estáter. Um estáter, ele tinha de 12 a 14 gramas. Ok? De 12 a 14 gramas. A diferença do estáter é que ele era feito ou de ouro ou de prata. Um estáter era equivalente a 4 dracmas. Um estáter era equivalente a 4 dracmas. A questão é exatamente essa, por causa do peso. E não só por causa do peso, por causa da genética espiritual do recurso. Entenda algo, eu estava na Europa e depois de fazer aquele processo de tirar o real e comprar euro, você começa a pensar muito quanto que a moeda real é desvalorizada. No tempo que eu fui, agora em dezembro, o euro estava praticamente 5 reais. Então, era basicamente isso daqui. O euro estava valendo 5 vezes mais. 5 vezes mais. E eu tive uma conversa muito forte com o pai, e o pai me fez uma pergunta: filho, imagine que o dinheiro é o mesmo, a estrutura é a mesma, porém a genética espiritual, ou seja, a essência, o propósito do dinheiro é diferente. Então, o preço é um, porém os valores são outros. E o pai começou a me ensinar uma coisa que era exatamente essa: filho, você já parou para pensar se você pegasse o seu valor em real e transformasse ele de real para euro? Vamos supor, eu ganhei 20 reais, eu fiz um serviço, eu ganhei 20 reais.
Só que eu tiro aqueles reais e ponho um euro, e daqui a pouco esses 20 reais se transformam em 100 reais. Exatamente porque eu alterei a genética espiritual daquele valor, daquele dinheiro. Alterando a genética espiritual dele, eu altero o valor dele. Você já parou para pensar que loucura seria isso, e se isso fosse possível? E o pai me disse: filho, isso é possível. Isso é extremamente possível. E eu quero te mostrar isso daqui através exatamente da diferença do estáter para a dracma. Porque a dracma eram necessários 4 dracmas para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Porém, foi necessário 1 estáter para que isso tudo fosse pago, porque o peso daquela moeda era maior. Eu quero te mostrar o porquê era maior. Exatamente começa aqui. E você pegando essa revelação aqui, você vai alterar o peso das suas finanças, tá? Porque não é necessariamente sobre o valor, é sobre o peso, tá? Não é necessariamente sobre o valor, é sobre o peso. Ouça só, 2 reais. Eu tenho, vou usar aqui isso daqui. Eu tenho aqui 2 reais, e aqui eu também tenho 2 reais. Só que esses 2 reais aqui pesam 5 quilos. Esses dois reais aqui pesam 1 quilo no reino espiritual. Esses 2 reais aqui vão fazer mais do que esse daqui. A questão é, qual pesa mais? E algo que identifica o peso de um valor financeiro? A minha perspectiva acerca dele. A minha perspectiva, ou seja, a forma que eu olho aquele dinheiro, determina qual é o peso dele. A forma que eu olho, a minha perspectiva, o meu entendimento sobre isso, sobre esse valor, a minha realidade, a minha consciência altera o peso dele. Então, eu posso deixar um valor que é o mesmo, produzindo mais no reino espiritual do que o outro que tem o mesmo valor, porém que não tem o mesmo peso. E eu quero mostrar isso aqui para vocês no mundo espiritual. Primeiramente, entenda, dracma, ela quer dizer drato, que é segurar. Segurar é prender. Segurar é aprisionar. Então a dracma traz uma mensagem de alguém que usa os recursos financeiros, mas ao mesmo tempo é prisioneiro dele. Tá? Então foi por isso que Jesus não proveu com 4 dracmas, ele proveu com estáter. Por quê? Primeiramente, estáter ou era de ouro ou era de prata. Ouro na Bíblia, no Velho Testamento, simboliza divindade. E prata simboliza redenção. Aqui já mostra o propósito diferenciado de cada valor. A partir do momento que eu tenho qualquer valor financeiro nas minhas mãos, eu vinculo ele com o mundo espiritual, divindade, e dou um propósito de redenção. O que é a redenção? A salvação de pessoas. O que é redenção? São pessoas pecadoras sendo perdoadas. O que é redenção? É você aplicar a justiça de Deus ao ponto que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho da cruz e sejam salvas. Se o propósito do seu dinheiro é ser vinculado ao mundo espiritual e o objetivo dele é a redenção, automaticamente ele pesa 4 vezes mais. Entendeu? Por causa que o meu propósito, o meu objetivo é diferente do que simplesmente segurar, do que simplesmente uma troca, do que simplesmente eu falo assim, olha, você segura esse drato que eu seguro essa bala. Estão segurando. O estáter não tem a ver com segurar, tem a ver com soltar. Tem a ver com liberar. Ou seja, Deus só vai prover 4 vezes mais na sua vida quando você aprender a não segurar as coisas. Diga glória a Deus aí. E essa palavra estáter, ela vem de um termo que é esse termo aqui, ó. Istemi.
que quer dizer fixar. E também quer dizer estabelecer. Então, o propósito desse dinheiro é fixar, fundar, instituir o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. A partir desse momento aqui, se esse for o seu propósito, se esses forem os seus objetivos, com qualquer coisa que você faça, você não vai ter só para você, você vai ter para você e para o seu Deus. Ou seja, você necessitava de 2 dracmas. Ele vai te dar condição de ter para você e de ter para levar Jesus junto. Para você pagar para você, ou seja, as suas questões normais, o seu dia a dia, as suas dívidas, as suas necessidades e as de Jesus. Jesus aqui não simboliza a pessoa, mas simboliza o reino. Simboliza pessoas que estão vinculadas à divindade com a redenção de outras pessoas. Ou seja, você vai dar manutenção tanto na sua vida, quanto na vida de pessoas que estão vinculadas com a divindade, ouro, e com a prata, redenção. E a partir desse princípio, o reino dos céus vai ser estabelecido. Aleluia. Então é isso aqui que eu queria falar com vocês, no nome precioso de Jesus, tá? Foi bem rapidinho mesmo, só para deixar essa palavra no seu coração. Tá gostando? Tá crescendo? Tá aprendendo? Eu quero lhe falar algo. Pedro, você precisava de 2 dracmas. Deus vai te dar o valor que equivale por 4, ou seja, 2 vezes mais. Amém, amém. Em verdade, 2 vezes mais. Esse é o ano de 2020 sobre a tua vida. Eu estou profetizando que se o seu coração estiver alinhado no propósito certo, você irá viver 2 vezes mais alto, mais sublime, mais abastecido e próspero. E o reino dos céus será edificado, será levado através da tua vida. Ouça só no nome precioso de Jesus. Fique perto do mar, fique perto das águas, fique perto do vento, fique perto das ondas, da unção e do amor de Deus. Tenha foco, tenha objetivo, tenha uma meta, tenha um destino. Espero ter ajudado você no nome precioso de Jesus. Eu queria ter falado muito mais coisas que o Pai não me permitiu falar aqui. Tem muitos códigos e algoritmos e equações baseadas em números bíblicos, baseada em revelações quânticas da pessoa de Deus, que eu estou montando um conteúdo específico para falar disso com vocês daqui a algum tempo, quando o Pai permitir. Então fiquem atentos aí, tá bom? Mais uma vez, se inscreva no canal, que estão as nossas mídias sociais. Você que tem o desejo de nos abençoar, de participar de forma financeira nesse ministério, para que a gente possa continuar, tem a nossa conta aqui no Banco Itaú. Você pode fazer a sua oferta, a sua doação, e que o Pai abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, que Ele ilumine a sua mente, que te dê revelação, te dê sabedoria, no nome precioso de Jesus, ok? Shalom e gratidão. Ou você aprende a se relacionar com Deus de verdade, ou você vai continuar passando anos e anos e anos fazendo tanto de coisa e não vai evoluir em nada. A base, a estrutura do relacionamento é o que você precisa entender e aprender para iniciar algo. Porque quem não tem relacionamento, mas tem unção, é uma questão de tempo para não ter mais nada. Se você tem preguiça, se você não tem foco, empenho para crescer de verdade, esquece, isso daqui não é para você. O objetivo desse discipulado profético é destravar definitivamente a vida espiritual de todas as pessoas. Se você não rompe, saiba que antes de tudo é uma questão mental. E quem não entende sobre isso daqui, vinculado ao mundo espiritual, não vai poder te ajudar. Deus me deu a dádiva para ensinar, me deu sementes de conhecimento. Eu falei, Deus, só me dá então a terra, porque eu vou semear tudo que você quiser.